A comissão permanente a que se refere o artigo 122, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou lesão à economia pública, determinará ao poder competente sua sustação. Parágrafo 3º. Na determinação mencionada no parágrafo anterior, cabe recurso ao plenário da Assembleia Legislativa, sem efeito suspensivo. Artigo 61. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por 7 conselheiros, tem sede na cidade de Florianópolis, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, a competência prevista no artigo 83. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública. Inciso 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos. Inciso 1. 3 pelo governador do Estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo plenário, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. 4 pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. O processo de escolha de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado obedecerá ao seguinte critério. Inciso 1. Na primeira, segunda, quarta e quinta vagas, a escolha será de competência da Assembleia Legislativa. Inciso 2. Na terceira, sexta e sétima vagas, a escolha caberá ao governador do Estado, devendo recair as duas últimas alternadamente em auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 3. A partir da oitava vaga, reinicia-se o processo previsto nos incisos anteriores. Parágrafo 4º. Os conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. Os auditores nomeados pelo governador do Estado, após aprovação em concurso público de provas e títulos, terão, quando em substituição a conselheiro, as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de direito da última instância. Artigo 62. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de: inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado. Inciso 3. Exercer controle das operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato e parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Capítulo 3 do Poder Executivo. Seção 1 do Governador e do Vice-Governador do Estado. Artigo 63. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado. Artigo 64. O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de 30 anos, 90 dias antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da legislação eleitoral. Parágrafo 1º. A eleição do governador importará a do vice-governador, com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito governador o candidato que é registrado por partido político obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 65. O governador e o vice-governador tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar o seu cargo honrada, leal e patrioticamente. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador e o vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pela Assembleia Legislativa.